Ok, quero em primeiro lugar dizer da minha alegria por estar com vocês aqui nesta ocasião. Para mim, de fato, é uma honra participar desta primeira semana teológica aqui no Seminário Presbiteriano do Norte. Primeira, certamente, do ano de 2023. Muitas outras já aconteceram, outras ainda acontecerão. E eu confesso que não tinha ideia de que o assunto atrairia tanta gente, não é? Um assunto relativamente técnico, muito específico, a maneira como um dos nossos irmãos do passado entenderam o papel e regulou a música por ocasião do culto. Mas isso me dá alegria, saber que tanta gente tem interesse nesse assunto, e eu faço votos de que o nosso tempo aqui nesses 3 dias seja um tempo enriquecedor e de alguma forma contribua para o crescimento espiritual de todos nós e daqueles que têm sobre os ombros a responsabilidade de organizar a liturgia no contexto de uma igreja local, que esse tempo seja um tempo de instrução sobre a melhor maneira de fazer isso. Eu quero orar com vocês e pedir a graça do Senhor para o que nós vamos fazer aqui nessa noite, e logo depois da oração, então, eu digo o que pretendo fazer com vocês. Vamos orar? Deus, é diante da Tua presença que nós estamos, e é diante da Tua presença que nós vamos conversar nesta noite sobre este assunto tão importante para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. E nós queremos reconhecer a nossa inteira dependência do Senhor enquanto nós fazemos isso. E pedir ao Senhor que Tu mesmo sejas o nosso mestre nesta noite, enquanto nós refletimos a respeito do que nos propomos a refletir. E dá-nos, ó Deus, que depois de um dia cheio de atividades, de trabalho, nós tenhamos boas condições físicas, intelectuais, emocionais, espirituais, para realizarmos esse exercício reflexivo que vamos fazer nesta ocasião. E que ele redunde em bênçãos para nós. E depois de redundar em bênçãos para nós, que ele redunde em bênçãos para as pessoas a quem nós servimos, o teu povo. E o corpo de Cristo seja abençoado através das coisas que nós vamos falar nesta ocasião. Ajuda-nos e as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, boa parte daquilo que eu vou dizer a vocês nesta ocasião já está publicado em um livro que se chama A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, e é o resultado de alguns anos de pesquisa conjunta minha e de um colega pastor lá na Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, a respeito da maneira como João Calvino regulou o canto congregacional nas congregações que ele pastoreou, tanto na cidade de Estrasburgo como na cidade de Genebra, visando aplicar os princípios e a maneira como João Calvino fez à realidade presente. Então, ele está disponível, foi publicado pela editora Monergismo e pode ser encontrado aí facilmente na internet. E eu recomendo a leitura desse texto, não apenas para o aprofundamento daquilo que nós vamos ver, mas para que vocês me ajudem a pagar as contas, certo? Eu tenho 2 filhos para sustentar e vocês certamente me ajudarão na medida em que fizerem isso. Pois bem, o que eu pretendo fazer com vocês nesses 3 dias é basicamente o seguinte: eu não sei se eu vou dar conta de fazer tudo aquilo que eu projetei, mas a ideia é que hoje nós tenhamos uma palestra um pouco mais introdutória, lidando com 3 perguntas básicas nesse primeiro momento. E se der tempo, nós vamos lidar também com um pouquinho da história de João Calvino, especificamente com os antecedentes ao ministério dele em Genebra, visando aprender algumas coisas a respeito da biografia do reformador e aplicando-as também à nossa vida. Então, a nossa conversa hoje é uma conversa bastante introdutória,
na qual eu pretendo dar clareza a vocês a respeito da importância desse assunto, do porquê João Calvino é um personagem importante para lidarmos com esta questão em particular e como é que os eventos ou alguns acontecimentos da vida do reformador nos ensinam sobre a maneira como Deus conduz o nosso ministério no que diz respeito a essa questão da organização eclesiástica. Amanhã eu pretendo lidar com duas questões fundamentais do projeto musical de Calvino. Então, eu gostaria de ter amanhã dois momentos específicos. Num primeiro, para falar um pouquinho a respeito de quem é que deve cantar na perspectiva calvinista, no projeto musical de Calvino. E se der tempo, eu quero conversar um pouco sobre o que é que nós devemos cantar neste projeto musical. O que Calvino entendia a respeito de o que deve ser cantado na igreja. E se eu conseguir cumprir esse propósito amanhã, então, na quinta-feira, eu pretendo falar com vocês sobre como é que a igreja deve cantar no projeto musical de Calvino. Então, vamos tentar responder três grandes perguntas. Quem é que deve cantar? O que é que deve cantar? E como é que deve cantar? Se a gente não der conta de fazer as três coisas, a gente vai lidar com as duas primeiras. E eu espero que isso seja uma boa introdução para ajudá-los a começar a caminhar nesse assunto que é apaixonante e tão enriquecedor. Então vamos direto aqui para a nossa conversa de hoje. Eu quero, nesse primeiro momento, responder três perguntas básicas ou três perguntas fundamentais. A primeira dessas perguntas é: por que este assunto? Qual é a relevância, qual é a importância deste assunto que eu escolhi para essa conferência nestes 3 dias? Eu quero responder a essa pergunta apontando basicamente 3 razões pelas quais nós devemos refletir sobre a questão a respeito da qual nós vamos refletir. A primeira é que ela envolve a atividade mais nobre que nós realizamos em nossa vida cristã, que é o culto, mais especificamente o culto público. Nosso tema, irmãos, nessa semana, ele lida com uma daquelas coisas que nós costumamos chamar de elementos do culto público. Nós que já estudamos aí teologia do culto, sabemos que nós fazemos algumas distinções entre os elementos, as circunstâncias do culto, e a música ou o louvor a Deus é uma daquelas coisas que nós incluímos entre os elementos do culto público. Só por isso, essa questão é relevante e deveria interessar a absolutamente todos aqueles que cultuam o Senhor publicamente na companhia da igreja. Eu diria, irmãos, que todo cristão deveria fazer perguntas fundamentais a respeito de música litúrgica para que ele pudesse participar de maneira mais consciente do culto ao Senhor. Entender qual é o papel da música no culto, qual é a utilidade da música no culto, o tipo de música que deve ser entoada no culto, a maneira como essa música deve ser entoada, nos torna mais conscientes na maneira como nós servimos ao Senhor por ocasião do culto público. E se isso é importante para todo cristão, eu diria, isso é ainda mais importante para cristãos reformados que são adeptos do princípio regulador. Por quê? Porque o princípio regulador diz que nós temos que fazer as coisas no culto da maneira como o Senhor deseja que as coisas sejam feitas. Então, se isso é importante para todo e qualquer cristão, eu diria que para um cristão reformado que subscreve o princípio regulador do culto, isso é ainda mais importante ou fundamental. A segunda razão pela qual eu escolhi esse assunto e considero este assunto importante é que ele envolve uma atividade pastoral, certo? Ele envolve uma atividade pastoral. Nós estamos em um dos seminários da nossa denominação. Aqui estão, portanto, pastores ou futuros pastores que haverão de conduzir muitas das igrejas da nossa denominação no Brasil e, quiçá, em outros lugares, em outros contextos e denominações.
E nós sabemos que uma das atividades pastorais que é descrita ou apresentada na nossa Constituição e nos nossos princípios de liturgia é a supervisão litúrgica. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, a liturgia e, consequentemente, a música litúrgica é uma responsabilidade pastoral. Pesa sobre os ombros do pastor a responsabilidade de orientar a igreja sobre quem é que deve cantar no culto público, sobre o que deve ser cantado no culto público e sobre como é que uma igreja deve cantar por ocasião do culto público. Eu sei que você veio para o seminário fazer teologia e imaginou que o seu trabalho era simplesmente pregar e ensinar. Mas não é isso que a Constituição da sua igreja diz, nem que os princípios de liturgia da sua igreja diz. Eles dizem que o seu trabalho envolve, dentre outras coisas, se envolver com a parte musical da igreja. E há uma terceira e última razão pela qual eu creio esse assunto é extremamente importante para nós. É que, além de lidar com algo que é importante e fundamental, além de dizer respeito à nossa atividade pastoral ou ministerial, este é um assunto controvertido, ou este é um assunto extremamente polêmico. Eu sou pastor há quase 20 anos, e ao longo desses quase 20 anos de ministério, eu passei por 13 igrejas diferentes e uma congregação, portanto, 4 comunidades de fé. E isso foi suficiente para perceber que esse não é um assunto simples. Eu costumo brincar que onde estiverem 2 ou 3 crentes discutindo ou conversando sobre música litúrgica, aí terá uma briga, ou aí terá uma controvérsia, aí haverá uma discussão. Algumas das discussões que nós adoramos: coral ou grupo de louvor? A gente adora essa discussão, não é? Aliás, um parêntese aqui. Grupo de louvor é uma terminologia bastante ruim, bastante complicada. Por quê? Porque, em geral, essa expressão, ela identifica 2 coisas que não são da mesma natureza: música e louvor, certo? Música e louvor podem se encontrar, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Música não é exclusivamente louvor, como louvor não é feito exclusivamente por meio de música. E quando nós identificamos essas 2 coisas nessa expressão, que ao que tudo indica surgiu na década de 60, 70, em acampamentos de uma organização paraeclesiástica no Brasil, para designar o grupo de música dos acampamentos. Então tinha o grupo do transporte, tinha o grupo da comida, tinha o grupo da recepção, e alguém resolveu botar o nome do grupo de música de grupo de louvor. E o negócio pegou e a gente usa essa expressão de maneira cotidiana e corriqueira no Brasil para se referir às pessoas que conduzem a música na nossa igreja, quando a formação é uma formação de banda, né? Quando é formação de orquestra, a gente chama de orquestra. Mas aí quando é formação de banda, não sei por que razão, a gente chama de equipe de louvor. Isso é bastante ruim, porque isso identifica essas 2 coisas e empobrece as 2, certo? Quer uma prova disso? Qual é a oração que os crentes menos sabem fazer hoje em dia? Louvor e adoração. Você pede para o cara orar no início do culto, louvando e adorando, ele vai agradecer a Deus porque a gente chegou bem no tempo, ele vai interceder pelo pastor que vai pregar naquela ocasião, ele vai pedir perdão pelos pecados. A única coisa que ele não vai fazer é o quê? Louvar e adorar. Por quê? Porque na nossa cabeça, louvor e adoração é equivalente ao quê? Música. Veja como é que a gente empobreceu a nossa experiência só de unir essas 2 coisas. Ao mesmo tempo, coisas meio esdrúxulas acontecem na condução litúrgica. É muito comum o dirigente litúrgico dizer assim: agora nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 71. Aí você canta: sem sofrimento te causei, ó Deus. Não, isso não é louvor.
Isso não é adoração, isso é confissão. É uma música que nós estamos usando para confessar a Deus os nossos pecados. Então, o hino 71 não é um louvor. O hino 71 é uma confissão de pecados. Então, isso era só um grande parêntese para dizer que talvez a gente devesse arrumar uma outra maneira de se referir a esse grupo e não chamá-lo de grupo de louvor. Mas o meu ponto aqui é a briga, né? A gente adora brigar por essas coisas. Coral ou grupo de louvor? Cânticos contemporâneos ou hinos antigos? O que a igreja deve cantar? Música clássica ou música popular? Então veja como é que a formação é algo que nos divide, as peças mais adequadas são coisas que nos dividem, os estilos mais adequados são coisas que nos dividem, e os instrumentos musicais também frequentemente nos dividem, né? E quem é o grande vilão da história? É a bateria, né? Pode ou não pode? Ela é o grande vilão da história musical da igreja contemporânea. Vejam bem, irmãos, o debate para mim não é um problema, certo? Não é um problema. Na verdade, eu diria a vocês que nós deveríamos estranhar se não houvesse debate. Por quê? Porque quando nós estamos lidando com esse assunto, nós estamos lidando com a relação entre a mais misteriosa das reuniões e a mais misteriosa das artes, certo? Então é simplesmente impossível que a gente não tivesse debate ou não tivesse discussão a respeito disso, porque o culto não é uma reunião simples, assim como a música não é uma arte simples. É a mais misteriosa das reuniões e a mais misteriosa das artes juntas. Então, o debate, para mim, sinceramente, não é um problema. Eu acho que ele tem que continuar acontecendo e a gente tem que continuar brigando em torno dessa questão musical. Os problemas são dois nesse debate para mim. Primeiro, os impactos que o debate costuma gerar na vida da igreja. Como resultado desse debate, ou mais especificamente, como resultado da dificuldade que nós temos de solucionar esse debate, não é incomum nós encontrarmos igrejas divididas. Algumas igrejas, elas estão divididas dentro do mesmo culto. Elas prestam o mesmo culto, mas elas estão divididas. Com um grupo que canta algumas coisas, mas que fecha a boca quando outras coisas são cantadas, e um outro grupo que canta aquelas coisas que o outro grupo não canta e fecha a boca quando é cantada aquelas coisas que outro grupo canta. Geralmente isso tem a ver com idade e com gerações. Então é muito comum a gente encontrar igrejas onde pessoas mais velhas não cantam os cânticos, mas cantam os hinos, e pessoas mais novas cantam os cânticos, mas não cantam os hinos, e nós temos uma igreja dividida em torno da questão musical, embora ela esteja prestando o mesmo culto a Deus. Outras já desistiram de prestar o mesmo culto dividida e assumiram a divisão. E aí resolvem, então, realizar dois cultos ao invés de um, né? Um culto com um modelo musical mais tradicional para agradar e satisfazer as pessoas que são mais tradicionais ou mais conservadoras, e um culto mais contemporâneo, para não usar a palavra progressista, né? Mais progressista, mais para frente, é isso mesmo, mais contemporâneo, para atingir aquelas pessoas que, em termos de história, olham mais para frente do que olham para trás. Isso sem contar, irmãos, aquelas igrejas que de fato, se dividem em virtude de razões musicais e não conseguem conviver entre si em virtude dessa questão. Então, o debate para mim não é um problema, o problema são os impactos que o debate às vezes gera na vida da igreja. E um outro problema que, na minha visão, é causa, de certa forma, de tudo isso, é a natureza da argumentação no debate, ou a falta de critérios que nos permitem nos posicionar de maneira mais objetiva. Se você acompanhar o debate que existe em torno da música na igreja, eu tenho a impressão que você vai perceber que frequentemente esses debates são regados a argumentos baseados nas
preferências pessoais ou em critérios subjetivos, ao invés de serem fincados em critérios objetivos. Vocês querem uma evidência disso? Faça um teste. Encontre um grupo de cristãos que está discutindo sobre música litúrgica, pode ser no seminário, não precisa ser na igreja não, tá bom? Encontre lá uma rodinha de seminaristas discutindo sobre qual é a música litúrgica mais adequada ou mais ideal e faça as duas perguntas mais básicas de todas. Quais são as perguntas mais básicas de todas? O que é o culto e o que é a música? Afinal de contas, nós estamos discutindo o que é a música no culto. Tem duas coisas que a gente precisa ter clareza quanto à identidade delas. O que é o culto e o que é a música. Eu tenho a impressão que boa parte das pessoas que discute essas coisas não terá condição de oferecer a você uma definição minimamente satisfatória do que é culto e do que é música. O que mostra para nós que nós estamos discutindo em termos subjetivos e não em termos objetivos, e a falta de objetividade é uma das maiores razões pelas quais os nossos debates musicais não costumam avançar de maneira significativa. Vejam, irmãos, enquanto nós discutirmos sobre música litúrgica baseada em nossas percepções individuais exclusivamente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de critérios que sejam mais objetivos, que sejam compartilhados de alguma forma por todas as pessoas, para que a gente tenha como avaliar de maneira minimamente objetiva o tema a respeito do qual nós estamos conversando. Agora vejam bem, queridos seminaristas, pastores, presbíteros, se é ruim que membros da igreja funcionem desta maneira, pior é que nós, pastores, que temos sobre os ombros a responsabilidade de orientar a igreja sobre como ela deve proceder musicalmente, funcionemos também assim. Olha, eu até admito que os membros das nossas igrejas conversem apenas subjetivamente a respeito de música litúrgica. Mas é inconcebível que nós, pastores, conversemos nos mesmos termos sobre esta questão. Porque sobre os nossos ombros pesa a responsabilidade de conduzir o povo de Deus no que diz respeito à música por ocasião do culto público. A pergunta que não quer calar, e talvez seja essa é a segunda grande pergunta da noite, é: onde esses critérios objetivos podem ser encontrados? Certo? Bem, a nossa resposta imediata a essa pergunta é... Qual é a nossa resposta imediata? Na Bíblia, não é? Bem, eu não quero discordar de todo dessa afirmação, porque certamente a Bíblia é o critério maior pelo qual nós devemos balizar as nossas decisões eclesiásticas e litúrgicas como um todo. Então, a resposta primária é mesmo a Bíblia. E a Bíblia fala muito a respeito de música. Por exemplo, a Bíblia fala alguma coisa a respeito do que nós devemos cantar no culto? Sim ou não? Ela fala alguma coisa a respeito do o que nós devemos cantar? Claro que fala. Há dois textos-chave do apóstolo Paulo, paralelos, um na carta aos Colossenses, outro na carta aos Efésios, em que nós somos recomendados textualmente pelo texto apostólico a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Bem, a questão é interpretar o que significa essas três categorias, mas a Bíblia fala a respeito daquilo que nós devemos cantar por ocasião do culto público. A Bíblia não faz só isso. A Bíblia relata personagens cantando ao longo da história da redenção. A Bíblia oferece informações sobre a organização da música no serviço litúrgico do Antigo Testamento. Até a lista de chamada dos corais no Antigo Testamento está registrada na Escritura Sagrada. A Bíblia tem listas de instrumentos musicais que são usados na adoração veterotestamentária.
A Bíblia tem composições que são feitas em momentos singulares da história do povo de Deus. O cântico de Moisés, por exemplo, é um desses cânticos. E a Bíblia tem até mesmo um livro que é um livro de hinos, ou que é um hinário, que é o livro dos Salmos. Então veja, qualquer pessoa que disser que a Bíblia não fala a respeito de música, e especialmente de música litúrgica, está enganado e precisa ler a Bíblia de novo. A Bíblia fala muito a respeito de música litúrgica. Ao mesmo tempo, preste atenção no que vou dizer, não é possível afirmar que este seja um assunto que a Bíblia normatiza em todos os seus detalhes. Por exemplo, a Bíblia não oferece um ordenamento detalhado sobre como deve ser a música litúrgica hoje. A Bíblia não diz, por exemplo, quantas músicas devem ser cantadas em um culto. 2, 3, 4 ou 8. A Bíblia não diz quantas músicas devem ser cantadas em um culto. A Bíblia não diz qual é o estilo musical mais adequado para se cantar no culto público. Não diz, não tem, você não vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia não diz com que formação musical a música deve ser conduzida por ocasião do culto público. Se é com uma orquestra, se é com uma banda, se é a capela, se é com um único instrumento, a Bíblia não diz isso. Essas coisas não estão entre aquelas que nós resolvemos com um assim diz o Senhor. E aqui permita-me dizer uma coisa, irmãos, eu creio que esse seja um problema nosso, dos conservadores. E essa é uma razão pela qual nós nem sempre oferecemos uma contribuição significativa nesse debate. É que nós queremos resolver isso com o assim diz o Senhor, quando é impossível resolver essas questões de detalhe com o assim diz o Senhor. E se me permitem uma confissão, eu já briguei com Deus por causa disso, certo? Já briguei. Algumas vezes eu já falei com ele, Senhor, uns 2 capítulozinhos sobre estilo musical na Bíblia e resolveria o nosso problema de briga. Uns 2 capítulozinhos aí no Novo Testamento sobre quantidade de cântico, instrumento musical mais parecido com os nossos, resolveria os nossos problemas. Mas o fato é que Deus não quis dar. E eu só parei de brigar com Deus quando eu lembrei que Deus tem boas razões para fazer o que Ele faz. E Ele também tem boas razões para fazer ou para não fazer aquilo que Ele não deseja fazer. Então, há princípios muito claramente revelados na Escritura. Mas o que eu quero que você perceba é que esses princípios precisam ser aplicados historicamente a circunstâncias diferentes, a ocasiões distintas, para que a gente consiga compreender qual é a vontade de Deus nesse particular. Ora, se nós não vamos resolver essa história ou esse problema no assim diz o Senhor, então o que a gente faz? Algumas pessoas abrem mão. E elas dizem assim, olha, já que a Bíblia não normatiza esse negócio, então vale tudo, certo? Então vamos dar asas à nossa imaginação e à nossa subjetividade e vamos permitir que a nossa criatividade possa funcionar sem nenhum tipo de fronteira na determinação de como deve ser a música litúrgica. Eu não creio que esse seja o melhor caminho. A nossa imaginação e a nossa criatividade não podem caminhar sem balizas que sejam objetivas. E é por isso que eu acredito que a história e a tradição têm algo a dizer para nós no que diz respeito à maneira como nós devemos conduzir a música na igreja. Até porque, irmãos, se você já estudou história da igreja, você sabe que a igreja não começou a cantar ontem, certo? E os pastores que cuidam da vida da igreja não começaram a ensinar a igreja sobre o que elas devem cantar na semana passada. A igreja está cantando desde a sua origem. E desde a sua origem, os pastores da igreja têm refletido sobre quem deve cantar, sobre o que se deve cantar e sobre como se deve cantar. Por essa razão, eu acredito
que a história e a tradição são uma fonte segura de entendimento sobre como os princípios da Escritura podem ser aplicados de maneira mais prática a uma determinada situação. E é nesse ponto que entra Calvino. E talvez a sua pergunta, que é a terceira pergunta com a qual nós vamos lidar nesse primeiro momento, é: por que Calvino? Afinal de contas, por que escolher esse personagem? Bem, novamente, deixe-me destacar 3 razões pelas quais eu acredito que Calvino seja extremamente importante para nossa reflexão musical. A primeira razão é que Calvino foi um exegeta extremamente perspicaz e um teólogo profundamente apegado à Escritura Sagrada. E veja, de onde é que os princípios que nós devemos aplicar devem ser extraídos? Do texto da Escritura. Então, é preciso que o nosso exemplo de aplicação histórico, tradicional, seja alguém que lide bem com o texto sagrado. E Calvino é um exegeta perspicaz, é um teólogo profundamente apegado à Escritura, de modo que ele tem boas condições para extrair da revelação quais são os princípios que ela possui para essa dimensão da nossa vida cristã. A segunda razão é que Calvino foi um pastor extremamente responsável com a organização eclesiástica das igrejas que ele pastoreou. Calvino pastoreou ao longo do seu ministério 2 igrejas, mais especificamente. Uma na cidade de Estrasburgo e outra na cidade de Genebra. E não à toa, Calvino nos deixou diferentes documentos de eclesiologia prática. Ou seja, Calvino não era alguém que lidava com os processos eclesiásticos de maneira não intencional. Ele era alguém que pensava intencionalmente aquilo que acontecia no contexto da sua igreja. Por exemplo, se você gosta de Calvino, gosta de ler os textos dele, possivelmente você já leu um texto chamado Artigos Concernentes à Organização Eclesiástica, escrita, na verdade, atribuída a Farel, mas que, ao que tudo indica, foi redigido e assinado também conjuntamente por Calvino, no qual ele, de certa forma, organiza o funcionamento da igreja durante a sua primeira passagem na cidade de Genebra. Durante a segunda, ele vai escrever um outro documento. Esse tem um título longo, assim, igual o Sermão Puritano. Ele se chama A Forma das Orações e Cantos Eclesiásticos com o modo de administrar os sacramentos e consagrar o casamento segundo o costume da Igreja Antiga. Um documento de 1541, para que os pastores da igreja de Genebra soubessem como cantar na igreja, como ministrar os sacramentos, como consagrar o casamento, conforme era feito na igreja primitiva. Irmãos, Calvino foi um pastor tão responsável no que diz respeito à música litúrgica da sua igreja, que ele trabalhou na elaboração e na publicação de um inário, que foi o Saltério de Genebra, que foi um sucesso estrondoso durante o seu tempo de publicação e que é o único inário da época da Reforma que ainda é publicado e utilizado em sua inteireza em vários idiomas até os dias de hoje. Então veja, por que Calvino? Primeiro porque ele era um exegeta perspicaz e um teólogo muito comprometido com a Escritura. Segundo, porque ele era um pastor extremamente responsável com a música que era feita e veiculada na sua igreja. E a terceira razão é que Calvino é o pai da nossa tradição. Esses dias atrás eu dei uma palestra sobre música em um lugar e alguém me perguntou: pastor, por que é que o senhor estudou Calvino e não Lutero? E a única coisa que veio à minha cabeça foi: porque eu sou calvinista e não sou luterano. Certo? Então, porque eu sou calvinista e não sou luterano. Calvino é o pai da nossa tradição.
A gente sabe que a tradição reformada não é trabalho do exército de um homem só, não é? Mas o fato é que o trabalho de Calvino em Genebra foi de fundamental importância para a formação dessa tradição religiosa, e isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito à maneira como os reformados concebem o ensino e a prática do culto público. Então, nada mais natural para um calvinista, quando ele quer voltar para um lugar na história, que ele volte para essa figura, que é a figura de Calvino. E nesse ponto, deixe-me dizer algo que me parece curioso nos nossos dias. Nós vivemos em um tempo em que ainda há certo apreço pela tradição reformada em nosso país. Veja, eu acho que nos nossos dias isso já começa a declinar, certo? Nós já estamos começando a ver o declínio desse boom reformado que a gente viu no nosso país nos últimos anos. Mas acho que ainda dá para olhar para trás, para os últimos anos, e rememorar um pouquinho de quanta gente tem se apegado à tradição reformada nos nossos dias. Posso dizer uma coisa a vocês? Eu acho que o apego dos brasileiros, dos cristãos brasileiros contemporâneos à tradição reformada, é um apego seletivo. Ele não é um apego abrangente. Ele é seletivo. Por exemplo, tem muita gente apegada à soteriologia reformada no Brasil. Muita gente que quando fala eu sou reformado, ele está falando dos 5 pontos do calvinismo. Ou ele está falando dos solas da reforma, teologia, certo? Também tem muita gente no nosso país apegado ao calvinismo por razões de visão de mundo, de cosmovisão, de relação com a cultura. Então, muita gente que se diz reformado no Brasil, na verdade, está interessado nessa questão da reforma, que é a interface da teologia com as áreas da vida cultural. Mas vamos ser honestos, existem contribuições da reforma que são absolutamente desconhecidas no nosso país. E as contribuições eclesiásticas, litúrgicas e musicais estão entre elas. Tem muita gente que diz, olha, eu sou um reformado, mas que se ouvisse o que é que a reforma eventualmente tem a dizer sobre música, talvez dissesse, eu não sei se sou tão reformado quanto eu diria. Certo? Não sei se sou tão reformado quanto eu diria. Mas é porque há uma aproximação seletiva. Veja bem, não estou dizendo que seja pecado, tá? Só estou constatando um fato. Muita gente que se aproxima de algumas partes, mas ainda existe muitas contribuições da tradição reformada que são absolutamente desconhecidas pelo nosso país. E voltar a Calvino nesse ponto significa, na minha opinião, diminuir esse abismo que há entre o conhecimento de determinados temas da nossa tradição e o desconhecimento de outros temas. Essa foi a razão pela qual nós escolhemos, eu e João, quando fomos escrever o livro, e refletir por razões absolutamente pragmáticas, como é que nasce esse livro. Nasce da crise de 2 pastores jovens enfrentando problemas de natureza musical nas suas igrejas, sem saber o que fazer. É assim que ele nasce. Eu e João, lidando com as nossas crises musicais, cada um nas igrejas locais, a briga dos jovens de um lado querendo a bateria, os mais idosos querendo brigar para a bateria não entrar, uns defendendo o coral, outros querendo os cânticos mais contemporâneos, e nós no meio fazendo o quê? Igual barata tonta, olhando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. E aí, durante as nossas reuniões de presbitério, conversamos um pouco e dissemos, cara, por que não fazer aquilo que a gente faz com todos os assuntos, que é voltar para a nossa casa, para a nossa tradição, e olhar como é que ela pode nos ajudar a lidar com esse assunto e com essa questão. Durante cerca de 5 anos, então, nós pesquisamos a maneira como Calvino lidou com a música nessas 2 congregações. Obviamente, não foram 5 anos de pesquisa detida, não é? Nós, nas nossas atividades, mas levantando material, lendo coisas e escrevendo esses capítulos, até que saiu a igreja local e a música no culto, o canto calvinista e os desafios
contemporâneos. Bem, deixe-me dar duas palavras aqui finais desse primeiro momento, e aí talvez fosse bom a gente parar um pouquinho e dar aí uns 5 ou 10 minutos para algum tipo de interação, para que a gente possa passar para o segundo momento, que é um pouquinho diferente disso que eu fiz até agora com vocês. Duas palavras importantes antes da gente entrar no estudo de Calvino mais propriamente. Primeiro, vocês precisam saber que Calvino é um personagem de dificílima interpretação. Veja bem, eu não estou querendo dizer que aquilo que Calvino escreveu é de difícil interpretação. O que eu estou dizendo é que saber quem era Calvino é algo muito difícil. Por que é difícil? Porque tudo que é possível ser dito a respeito de um homem, para o bem ou para o mal, foi dito a respeito de Calvino. Ou seja, você tem desde estudiosos que dizem que Calvino é quase a quarta pessoa da divindade, até estudiosos que dizem que ele é a segunda pessoa do inferno. Certo? Tudo que pode ser dito a respeito de um homem foi dito a respeito de Calvino de maneiras diferentes. O que significa que, geralmente, a aproximação do pensamento de Calvino, ela costuma cair em dois extremos, tá? Ou a calvinolatria ou a calvinofobia, certo? São esses dois extremos, assim. Tem gente que ama Calvino, adora Calvino e fala, tudo que Calvino disser, eu assino embaixo. E tem gente que odeia Calvino a tal ponto de dizer, tudo que Calvino disser, eu sou contra. Já de ponto de partida, certo? Curiosamente, Calvino tinha plena consciência de que ele era um homem, pensando como qualquer outro homem, e que não tinha um pensamento que era perene, absoluto, inerrante em todos os aspectos. Por exemplo, a partir da edição de 1543 das Institutas, até a última edição, que é a de 1559, ele adotou uma divisa de Agostinho, que dizia o seguinte, palavras de Calvino, eu proclamo estar entre o número dos que escrevem se desenvolvendo e se desenvolvem escrevendo. Veja o que ele disse. Eu proclamo estar entre o número dos que escrevem se desenvolvendo e se desenvolvem escrevendo. E um dos segredos para a gente compreender o pensamento musical de Calvino é entender isso. O pensamento musical de Calvino tem desenvolvimentos significativos. Por exemplo, Calvino começa o seu pensamento musical temendo muito a estética litúrgica. Muito. Temendo tanto que ele não permitia inicialmente que os salmos fossem cantados fora do culto público e nem permitia que os salmos fossem cantados de maneira polifônica, ou seja, a 4 vozes. Eram apenas no culto e monofonicamente. Na medida em que o pensamento de Calvino vai se desenvolvendo e ele vai prefaciando as versões posteriores do saltério, ele vai mudando nisso. E ele vai permitindo, por exemplo, que saltérios ou versões polifônicas do saltério fossem escritas e que os salmos fossem cantados não apenas na igreja, mas também nas casas e nos campos. Então, é muito interessante perceber como é que esse é um personagem que está crescendo. Ele está se desenvolvendo ao longo do seu pensamento e da sua construção teórica ou racional. E a segunda palavra que eu gostaria de dar antes de terminar esse primeiro momento é que isso aqui é extremamente importante para a gente continuar, irmãos. Existem 2 erros que são muito comuns na nossa relação com a história e com a tradição, que são muito cometidos por cristãos quando nós estudamos a nossa tradição. Então, existe um erro que é mais comum aos progressistas, que é o erro do esnobismo. O que é o esnobismo?
É uma postura revolucionária em relação ao passado. É olhar para o passado como se o passado não tivesse absolutamente nenhuma contribuição a oferecer. E há muita gente que lida com liturgia desse jeito. Olha para o passado e diz, aquilo lá foi o jeito que eles fizeram. Agora é o jeito que a gente tem que fazer. E a gente não tem nada a aprender com aquilo que as pessoas fizeram lá atrás. Esse é um erro, o esnobismo. O outro erro mais comum a nós conservadores é o erro do anacronismo. O que é o erro do anacronismo? É a tendência que nós temos de transpor ipsis literis aquilo que foi feito no passado no tempo presente. Esse é um outro erro. Calvino fez isso na Suíça no século XVI. Então o que é que nós vamos fazer no Brasil no século XXI? A mesma coisa que Calvino fez na Suíça do século XVI. Irmãos, isso é um anacronismo, certo? O esnobismo não está certo, não é uma boa maneira de se relacionar com a história, mas o anacronismo também não é uma boa maneira de se relacionar com a história. Então, qual é a minha proposta para esses dias de trabalho aqui? Eu acho que a gente tem que escapar a essas duas posturas. De um lado, a gente precisa valorizar a história e a tradição, valorizar a história e a tradição, ao mesmo tempo em que a gente reconhece que o valor da história e da tradição está no fato dela ter conseguido aplicar com sabedoria os princípios da revelação a um tempo particular, de modo a se tornar exemplo para o presente. Então, quando eu vou a Calvino, e ao que Calvino fez lá em Estrasburgo, lá em Genebra, para regular o canto congregacional, a minha ideia não é pega o que Calvino fez lá e agora transpõe ipsis literis para cá. Isso é um equívoco histórico, certo? A gente não pode fazer isso. A minha ideia é, viu o que Calvino fez lá? Como ele aplicou os princípios da Escritura ao contexto dele. Agora, pega os princípios que ele aplicou, transpõe esses princípios com as estratégias que ele usou e pergunte-se, como nós aplicamos esses princípios no Brasil do século XXI? Essa é a ideia. Ou seja, qualquer outra maneira de lidar com a história, nós estaríamos lidando com ela, na minha opinião, de maneira equivocada. Então, Calvino é um exemplo de pastoreio, ele é um exemplo de ministério pastoral. É alguém que pegou esses princípios e conseguiu aplicar bem a uma conjuntura. E agora a gente olha para ele e pergunta, cara, o que você fez aí, hein? Foi isso que você fez? Aplicando esses princípios? Foi por isso que você tomou essa decisão? Então, agora, como é que na minha conjuntura e na minha realidade eu me valho dessa contribuição para que esses mesmos princípios que foram visualizados lá atrás possam ser visualizados no presente. Então, nesse segundo momento, irmãos, eu vou tentar oferecer algumas informações introdutórias relacionadas à vida e algumas influências musicais de João Calvino, sobretudo no momento que antecede o seu maior pastorado na cidade de Genebra. Então esse é o objetivo deste segundo período da palestra. Eu acredito que a gente pode dividir a vida de Calvino pré-Genebra em 3 diferentes grandes momentos. Um primeiro momento seria aquele momento de formação em que Calvino está na França, que vai desde o ano do seu nascimento, o ano de 1509, até o ano de 1534. Aqueles que já leram um pouquinho aí sobre a biografia de Calvino sabem que ele nasce na cidade de Noyon, na França, filho de seu Geraldo Calvino, um administrador que trabalhava para a igreja na época, e Dona Joana, uma cristã devota, que falece em 1521, quando Calvino tinha apenas 12 anos de idade. Nesse mesmo ano, o ano de 1521, Calvino recebe um benefício eclesiástico através do trabalho do seu pai, que o encaminha para estudar na cidade de Paris.
E em 1523, 2 anos depois, ele inicia os estudos na Faculdade de Artes no Colégio de La Marche. Naquela época, as pessoas faziam basicamente um de 3 grandes cursos universitários. Ou fazia direito, ou fazia medicina, ou fazia teologia. E o desejo de Calvino era, desde muito cedo, concluir os seus estudos de teologia na universidade. Mas antes de alguém ir para a universidade, ele fazia o básico, o curso básico, que era o curso de humanidades, onde o indivíduo estudava aqueles dois grupos de disciplinas comuns na Idade Média, o trivium e o quadrivium. E eu quero lembrar a vocês que uma das disciplinas do quadrivium é a disciplina de música, certo? Interessantemente, ela está num lugar não muito comum para a maneira como a gente lida com música nos nossos dias, né? Porque ela está junto ali da aritmética, geometria e a astronomia no quadrivium. Ainda em 1523, Calvino muda de escola, ele sai do colégio La Marche, vai para o colégio de Montaigu, onde estudou também o famosíssimo Erasmo de Roterdã. E ali no colégio de Montaigu, irmãos, ele tem contato com um movimento medieval, com o qual as suas ideias musicais resguardam muitas semelhanças. Como é que é o nome desse movimento? É um movimento chamado Devotio Moderna, ou Devoção Moderna, que era um movimento que surgiu no século XIV, no final do século XIV, como uma reação àquela tendência mais especulativa da teologia medieval e que considerava a importância dos afetos na relação com Deus. Então, esse movimento com o qual Calvino vai conviver no colégio de Montaigu, a Devotio Moderna, que enfatizava o lugar dos afetos na relação com Deus, vai marcar muito significativamente a visão musical de Calvino. Eu quero que você perceba como é que a providência de Deus vai dando a esse homem a oportunidade de encontrar ferramentas para fazer o que ele vai fazer posteriormente. Então ele estuda música, estudando o quadrivium lá no curso de humanidades, aí ele muda de colégio, vai para o Montaigu e lida com esse movimento que é a Devotio Moderna, com o qual a sua visão musical tem muitas semelhanças. Por exemplo, uma das características do pensamento musical de Calvino é que Calvino quase que equivale música e oração. No pensamento de Calvino, cantar é orar. Então essa relação entre música e oração vem exatamente desse movimento da Devotio Moderna do final do século XIV. Uma outra característica do pensamento de Calvino, musical, é que ele tinha certa compreensão dos perigos da música. Muito na linha de Agostinho. Lembra de Agostinho, que também era alguém que temia as melodias complexas e etc. O perigo de uma melodia ofuscar a letra em uma canção. Então, toda essa dificuldade de Calvino, por exemplo, com instrumentos musicais. Então, Calvino era defensor do canto a capela. Amanhã a gente vai ver exatamente por quê. Então, ele era defensor do canto a capela. Acreditava que nenhum instrumento musical deveria ser usado por ocasião do canto congregacional. A dificuldade dele com a polifonia, o canto em 4 vozes. Então, a defesa do canto monofônico. Tudo isso tem a ver um pouco com esse medo, esse receio em relação à música, que é fruto também do movimento da Devotio Moderna. E esse interesse, uma terceira característica da visão musical de Calvino, é o interesse em uma espiritualidade inclusiva. Eu sei que essa palavra é perigosa nos nossos dias, né? Mas naquela época, inclusiva significava simplesmente incluir os
fiéis no canto congregacional ou na participação na liturgia, visto que na missa católica os fiéis não participavam ativamente daquilo que acontecia. Então, por exemplo, a defesa que Calvino faz do acesso à literatura no vernáculo, a tradução da escritura, etc., tudo isso tem alguma relação com esse movimento da Devotio moderna, com o qual ele se relaciona no colégio de Montaigu. Ali no Montaigu, Calvino completa os seus estudos preparatórios, recebe o diploma de mestre em humanidades e o interesse dele era estudar teologia. Mas em algum momento entre os anos de 1527 e 1529, o pai de Calvino recomenda que ele estude direito, ao invés de estudar teologia. E Calvino, como um filho obediente, obedece o seu pai e vai então estudar direito. Alguns anos mais tarde, Calvino escreveria sobre essa experiência, essa relação com o seu pai, quando ele comenta os Salmos, mais especificamente, eu não tenho aqui o registro de qual é o Salmo, mas na edição da Paráclitos, no volume 1, então isso aqui deve ser o Salmo 1, viu? Está na página 37 e 38, vocês podem buscar essa citação lá depois. Então ele diz aqui: quando era ainda bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos de teologia. Mais tarde, porém, ao ponderar que a profissão jurídica comumente promovia aqueles que saíam em busca de riquezas, tal prospecto o induziu a subitamente mudar o seu propósito. E assim aconteceu de eu ser afastado do estudo de filosofia e encaminhado aos estudos da jurisprudência. Então, seminarista, se o seu pai ou sua mãe alguma vez falou com você, esquece esse negócio de teologia que você não vai ganhar dinheiro com isso, vai ser jurista ou alguma coisa parecida, saiba, o pai de Calvino fez a mesma coisa com ele, certo? Então, fique tranquilo, você não é o único que ouviu que a teologia não ia te dar dinheiro e que você devia fazer outra coisa da sua vida. Então, em 1529, ele vai para Bourges para estudar com um jurista muito famoso naquela época chamado Andrea Alciati. No ano seguinte, 1530, Calvino se licencia em Direito, e aí em 1531 acontece um evento que vai mudar significativamente a vida dele, que é a morte do seu pai. Então o que prendia Calvino ao direito era exatamente a vontade do pai dele. E aí quando o pai dele morre em 1531, ele se sente desobrigado dos estudos jurídicos, retorna a Paris para estudar com um grupo que era chamado de os Intérpretes do Rei, que era um grupo que o rei Francisco I tinha criado e alocado na Universidade de Paris, com o objetivo de neutralizar de alguma forma o espírito mais intolerante que dominava a Faculdade de Teologia da Sorbonne. E aí, por meio dessa faculdade, a ideia de Francisco I era influenciar o restante da universidade. Então ele junta ali um grupo de estudiosos muito competentes para estudar com esse objetivo. E esse grupo de professores atraía muitos jovens estudantes. Por quê? Porque como esse grupo respondia diretamente à coroa, ele desfrutava de maior liberdade. E os mestres que compunham esse grupo encarnavam o espírito de ensino acadêmico independente e livre, de pesquisa científica livre dos decretos arbitrários de uma todo-poderosa faculdade teológica. Lembra? A faculdade teológica, obviamente, regida pelo catolicismo romano da época. E aí Francisco I, um rei, coloca esse grupo na faculdade para exatamente produzir um tipo de teologia que fosse, de alguma forma, diferente daquilo que era mais tradicional naquela ocasião. É por isso que ser tradicional ou ser vanguarda não é critério de nada, certo? O critério de tudo é ser bíblico. Nesse momento aqui, ser reformado era ser vanguarda. Era estar na contramão daquilo que era tradicional. Mas era ser bíblico, isso que é o que importa. Hoje, ser reformado é estar
de certa forma, taxado de antiquado. Bem, se a gente considerar que ser reformado é ser bíblico, então que o sejamos. Porque o que importa não é se somos vanguarda ou se somos tradicionais. O que importa é se somos bíblicos. Esse é o ponto de partida que nós devemos ter. Calvino, então, passa cerca de 2 anos aprendendo com esse grupo ali em Paris, e foi em algum momento nesse período, entre os anos de 1533 e 1534, que acontece a sua conversão ao movimento da reforma em uma vertente pública, não é? Então, Calvino diz que ele já estava afeiçoado de alguma forma pela reforma, mas é nesse período que ele publica a sua fé como um reformado. Nesse mesmo período, 33, 34, os ânimos ali entre os católicos e os protestantes começam a se acirrar na cidade de Paris, em virtude de algumas acusações de protestantes à Eucaristia católica. E aí Francisco I, então, abre uma perseguição aos protestantes, e isso faz com que Calvino fique perambulando de um lado para o outro por algumas cidades, entre elas uma cidade que a princípio não tem muita fama no ministério de Calvino, mas que vai ser extremamente importante da perspectiva musical, que é a cidade da Basileia, onde Calvino teve por 2 anos vivendo ali. Então, o próximo período é exatamente esse período na cidade da Basileia, mas eu quero destacar 2 lições importantes que a gente pode aprender com esse primeiro período da vida de Calvino entre 1509 e 1534. Então, a primeira coisa importante que eu creio a gente precisa se atentar para ela aqui é que Deus conduz a nossa vida para os fins que Ele mesmo destinou, apesar dos empecilhos que eventualmente nós possamos encontrar pelo caminho. Então veja, Calvino tem que enfrentar aos 12 anos a morte prematura da sua mãe. Calvino tem que lidar com a vontade diferente do seu pai durante um tempo da sua vida e do seu ministério. Mas é curioso como através de tudo isso, Deus está conduzindo a vida desse jovem pastor, dando a ele certa formação que vai ser extremamente importante para que ele realize o seu ministério. Então, Deus conduz a nossa vida, mesmo que a gente tenha que passar por situações e circunstâncias difíceis. E a segunda coisa importante é que, em nossa vida, aprenda isso, não existe fato irrelevante para a nossa formação teológica e ministerial. Não existe fato irrelevante para a nossa formação teológica e ministerial. Às vezes eu vejo algumas pessoas estabelecendo assim um juízo sobre estudar ou não estudar tal coisa, tendo uma oportunidade à sua frente para fazê-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você tem uma oportunidade de crescer no conhecimento da realidade criada, não perca essa oportunidade. Por mais que você diga, mas estudar música vai mudar o que é meu ministério, estudar matemática vai mudar o que é meu ministério, assistir esse curso que se abriu aqui na cidade sobre a filosofia de Immanuel Kant, vai fazer que diferença para mim? Veja, não há fato irrelevante para a nossa formação teológica e ministerial. Calvino estuda música no colégio, depois Calvino se encontra com o movimento e participa de uma atmosfera. Ele não menciona literalmente a Devotio Moderna como influente sobre o seu pensamento, mas as semelhanças entre o pensamento dele e essa história anterior dele é inevitavelmente percebida quando nós estudamos o pensamento do reformador. Dito isso, vamos então para o segundo grande período aqui antecedente ao primeiro ou ao maior ministério de Calvino, que são os anos de 1535 e 1536, quando Calvino vive na Basileia. A Basileia já era uma cidade importante desde o ano de 1530, quando a reforma se estabeleceu ali na cidade. Tanto é que o historiador Lucien Febvre vai chamar a cidade de Basileia de a cidade santa dos humanistas.
Essa é a expressão que esse historiador vai utilizar para se referir à cidade ali. Ali Calvino convive com grandes humanistas que são favoráveis à reforma, e ele conhece uma cidade verdadeiramente impactada pela reforma protestante. O reformador de Basileia era um homem chamado João Ecolampádio, um reformador consideravelmente desconhecido no Brasil, que havia falecido 4 anos antes de Calvino chegar na cidade. Mas o trabalho de Ecolampádio tinha sido tão forte e tinha tido tanto sucesso que a cidade ainda refletia a doutrina, a prática e a estrutura que Ecolampádio tinha estabelecido para a cidade e para a igreja ali. Quem era esse homem, Ecolampádio? Era um amigo de Melanchthon, parte do círculo de pregadores alemães que foi influenciado por Zwinglio, e Ecolampádio foi assistente de Erasmo na preparação da sua edição do Novo Testamento. Qual era o papel de Ecolampádio? Só para a gente perceber a estatura desse homem, tá? Ele era o responsável por checar as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, na Bíblia hebraica. Então, o trabalho de Ecolampádio era esse. Quando Erasmo ia traduzir um texto que tinha uma citação do Antigo Testamento, Ecolampádio era quem verificava se a tradução fazia justiça ao texto hebraico do Antigo Testamento. E Ecolampádio tinha promovido uma reforma litúrgica muito significativa na cidade da Basileia, incluindo a música. Uma das estudiosas mais importantes da liturgia da reforma, Diane Poitras, afirma que em 1526, meio subitamente, isso era incomum, tá? No domingo de Páscoa, a congregação de São Martim, palavras de Diane Poitras, irrompeu espontaneamente cantando salmos em alemão durante o serviço. Nada do tipo havia acontecido em lugar algum. E então o conselho proibiu imediatamente esse canto. E a resposta da congregação qual foi? Simplesmente continuar a cantar. A congregação desobedeceu o conselho da cidade e continuou cantando os salmos em alemão, apesar daquela proibição. Quando Calvino chega na Basileia, a proibição já tinha caído, certo? E já era costume cantar os salmos em alemão na cidade. E Calvino convive com esse ambiente. Ao que tudo indica, a ideia, ou pelo menos a atmosfera do canto salmódico, foi absorvida por Calvino da sua experiência nesses 2 anos na cidade de Basileia e do trabalho de Ecolampádio. E aqui, irmãos, está uma lição que eu considero extremamente importante. Qual é a lição? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Quando a gente olha para o projeto musical de Calvino, a gente percebe algo muito bem estruturado, como a gente vai ver amanhã, princípios, não é, muito sólidos sendo colocados em prática, mas aquilo não veio da cabeça dele exclusivamente. Ele teve que conviver com pessoas que o ajudaram a perceber coisas que ele não teria visto se ele estivesse sozinho. Principalmente mudanças significativas como aquelas que aconteceram na música por ocasião da reforma, não podem acontecer pela ação de um único homem ou de uma única pessoa. Isso é uma lição para nós, irmãos, porque, em geral, nós temos essa ideia, sobretudo quando nós estamos no seminário, quando estamos nos formando, de que nós vamos realizar um ministério solo e os efeitos serão vistos única e exclusivamente daquilo que nós vamos produzir ao longo do nosso ministério. Olha, as pessoas que marcaram de maneira significativa a história da igreja, elas foram apenas os anões nos ombros de gigantes. Pessoas que estavam reverberando o trabalho de muita gente desconhecida, que, apesar de não desfrutar de muita visibilidade, são responsáveis
por promover as mudanças significativas que estão sendo promovidas ali. E aqui também tem uma lição interessante, né? Boa parte das pessoas responsáveis pelas mudanças não se tornarão conhecidas. Ecolampade foi importantíssimo para aquilo que Calvino fez, mas nós conhecemos Calvino, certo? Não conhecemos com a mesma profundidade a figura tão importante desse nosso irmão do passado. E aí nós chegamos ao terceiro grande momento anterior ao ministério principal de Calvino na cidade de Genebra, que é o seu período na cidade de Estrasburgo, entre os anos de 1539 e 1541. Calvino chega em Estrasburgo em 1538, depois de ter passado um primeiro período em Genebra e ter sido expulso de Genebra em virtude de uma controvérsia sobre a relação entre a igreja e o Estado. Quem era o grande líder da reforma em Estrasburgo? Quem era, pessoal de história da igreja aí? Quem era o grande líder da reforma? Era Bucer, certo? Martin Bucer. Ele já se correspondia com Calvino há cerca de 6 anos, desde 1532. E quando ele soube que Calvino havia sido expulso da cidade de Genebra, ele então convida Calvino para pastorear um grupo de refugiados franceses que estava na cidade de Estrasburgo, à época, contando com 400 ou 500 refugiados. Então essa foi a primeira grande igreja que Calvino pastoreou através do trabalho do convite desse irmão que é o Bucer. E Estrasburgo vai dar 2 grandes dádivas a Calvino. A primeira dádiva é o próprio reformador Bucer. Calvino tinha, atenção a isso, 29 anos quando ele chegou na cidade de Estrasburgo. Ele era um jovem ministro. Ele era um pastor relativamente jovem. Bucer era 18 anos mais velho do que Calvino. E ele funcionou como um grande mentor para João Calvino durante aquele período ali. Bucer primeiro abraça Calvino. Quando ele chega na cidade, Bucer hospeda Calvino na casa dele. E depois, dizem os historiadores, que ele encontra uma casa com um jardim compartilhado, onde os dois facilmente podiam conversar, ou se encontrar e conversar. Então eles moram no mesmo terreno para poderem ter esse tempo de conversa com frequência. E Calvino nutriu profunda admiração por Bucer como exegeta e reconheceu a sua autoridade espiritual. Gente, no ano de 1541, mais precisamente no mês de outubro, pouco mais de um mês depois do seu retorno a Genebra, Calvino escreve uma carta para Bucer. E nessa carta ele confessa o seguinte, ele diz assim: se de algum modo eu não corresponder à sua expectativa, o Senhor sabe que estou sob seu poder, sujeito à sua autoridade. Admoeste, castigue e exerça todos os poderes de um pai sobre o seu filho. Mais ou menos a mesma coisa que pastores jovens fazem hoje com respeito aos mais velhos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos a mesma coisa. Veja como é que Calvino olha para Bucer como um pai. E ele diz: olha, você tem autoridade sobre mim. Se eu não conseguir cumprir a expectativa que você tem a meu respeito, me perdoe. E eu quero que você me chame a atenção, me corrija a qualquer momento, porque eu quero ser orientado, eu quero ser dirigido através de você, por meio ou pelo Senhor, através de você e da sua palavra. Então, a primeira dádiva que Calvino encontra na cidade de Estrasburgo é o próprio Bucer. E a segunda dádiva é a experiência na própria cidade. Calvino fica 3 anos na cidade de Estrasburgo. Estrasburgo era uma cidade livre, de fala alemã naquela época, extremamente influenciada pelo humanismo,
Religiosamente, ela tinha sido muito influenciada pelas ideias de Lutero, inclusive pelas ideias musicais, e aqui vai uma curiosidade interessante. Embora a tradição musical calvinista e a luterana, elas se distingam exatamente porque na tradição calvinista o cântico do texto sagrado, literalmente, ou mais literalmente não, mais literalmente é mais valorizado, enquanto a tradição luterana é mais autoral. Então essa é a distinção entre uma tradição e outra. A tradição calvinista é mais apegada ao texto no canto. A tradição luterana é uma tradição mais autoral. Apesar disso, a ideia de paráfrases de salmos em versos rimados, ajustada ao canto congregacional, não é originalmente calvinista. Ela é originalmente luterana. Foi Lutero quem teve essa ideia, primeiramente, de musicar paráfrases de salmos para o canto congregacional. Então, a cidade de Estrasburgo já tinha visto isso acontecer também. Então, depois da experiência lá em Basileia, Calvino tem uma nova experiência com salmos agora na cidade de Estrasburgo. Ali, a salmodia congregacional tornou-se uma prática comum e foi vigente durante todo o período em que Bucer liderou a reforma na cidade. Logo quando chegou lá, nos primeiros dias, Calvino conheceu as catedrais, viu o canto dos salmos em alemão, e isso parece tê-lo impressionado de maneira extremamente significativa. Tanto é que ele imediatamente começa a fazer versões em francês, o que origina o primeiro pequeno inário, ainda em Estrasburgo, alguns salmos e cânticos para o canto congregacional, publicado em 1539. Então, aquilo impacta Calvino e ele rapidamente traduz e começa a produzir salmos para serem cantados pela sua congregação de refugiados em francês na cidade de Estrasburgo. E em 1541, então, Calvino volta a Genebra, onde ele vai produzir e aplicar de maneira mais robusta a sua visão eclesiológica e a sua visão musical. E eu quero encerrar a minha palavra de hoje, antes de abrir aí para, eventualmente, algumas questões, destacando duas coisas, finalmente, sobre esse último período. Primeiro, irmãos, percebam aqui a importância de treinamento para Calvino, certo? Percebam a importância de treinamento. Olha como é que Deus foi conduzindo a vida desse homem para que ele passasse por treinamentos importantes antes de fazer o que ele tinha que fazer. Então, 2 anos na Basileia, depois 3 anos na cidade de Estrasburgo. E aqui vai uma palavra, sobretudo, para os meus irmãos que estão estudando, começando a carreira teológica e a vida ministerial. Irmãos, não coloquem o carro na frente dos bois. Não coloquem o carro na frente dos bois. Deus nos conduz por caminhos difíceis para treinar-nos, para que no futuro, quando nós estivermos mais maduros, nós possamos abençoar de maneira significativa o reino de Deus. É claro, você pode fazer isso desde cedo. Deus usa pessoas imaturas também. Mas, em geral, Ele vai nos preparando e é na medida que nós vamos nos amadurecendo que Deus vai nos usando de maneira ainda mais significativa. Então, lembrem-se disso, da importância do treinamento. Quando você for para o campo, no primeiro ano de ministério, calma, não queira mudar todas as coisas do dia para a noite. 10 anos de ministério, 20 anos de ministério, não faz mal a ninguém, para a gente começar a pensar em fazer algumas coisas mais significativas na nossa vida e ministério pastoral. E a segunda coisa importante que eu acho que a gente precisa aprender aqui é a importância dos bons amigos. Bons amigos. Bucer foi um excelente amigo para Calvino. A gente precisa de bons amigos no ministério. Gente que percebam as nossas virtudes
e ofereçam oportunidades para a gente mesmo quando nós somos ainda jovens. Calvino era jovem, para um pastor naquela época, 29 anos, ainda era jovem. Mas Bucer confiou naquilo que Calvino estava fazendo e, obviamente, na graça de Deus atuando na vida daquele jovem. E ele deu a ele as oportunidades que ele precisava para crescer no ministério pastoral. Amigos que não apenas nos deem oportunidades, mas que sirvam para nós como referência e como alguém a quem a gente vai prestar contas no nosso ministério pastoral. Então veja como é que Calvino se dirige a Bucer dizendo: olha, você tem toda a autoridade sobre mim para chamar minha atenção e para me corrigir, e eu oro a Deus para que eu permaneça humilde para dar ouvidos a esta orientação. E, irmãos, ao que tudo indica, embora haja uma caricatura de Calvino como um personagem meio ácido, assim, há uma caricatura, parece que Calvino era um sujeito muito relacional. Muito relacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a gente vai ver isso depois, ao longo de todo o seu projeto musical, Calvino sempre caminhou com músicos de extrema competência na sua época. Vocês sabem que músicos não são fáceis, né? Pastores também não, certo? É por isso que essa relação é difícil, muito conturbada. Mas parece que Calvino conseguia lidar com os músicos com relativa facilidade, porque ele só teve músico e poeta grande, gigante, do lado dele, para que o ministério musical dele pudesse ser, de alguma forma, efetivado. Então ele convive com Bourgeois, ele convive com Marot, ele convive depois com Beza, todos eles poetas e músicos importantes. E isso indica que ele, primeiro, tinha facilidade em reconhecer os seus limites, certo? Ele começou a metrificar uns salmos e falou: olha, esse negócio não é para mim. Ou eu arrumo um bom poeta, um bom músico e boto do meu lado para fazer esse negócio, ou esse negócio não vai dar certo. Então ele reconhecia os seus limites, ao mesmo tempo em que tinha alguma facilidade de relacionar-se com esses músicos, de modo que, veja bem, embora o trabalho tenha sido um trabalho musical efetivado pelos poetas e músicos ao seu redor, os historiadores são todos unânimes em dizer que o produto final do Saltério de Genebra era aquilo que quem, de alguma forma, intencionou que fosse. O pastor da igreja, João Calvino, que juntamente com os músicos da sua igreja e os poetas caminharam para aquele trabalho. Então, isso mostra a importância dos bons amigos e a importância de que tenhamos a habilidade relacional para nos relacionarmos com pessoas que têm competências diferentes das nossas e que são tão importantes quanto nós somos para que a igreja cante aquilo que ela deve cantar do modo como ela deve cantar. Em geral, nós não somos chamados para tocar o instrumento, para reger a igreja. Não, em geral. Pode ser que alguns pastores acumulem essas habilidades, mas não é exatamente esse o nosso papel. Nosso papel é pensar como os princípios da Escritura se aplicam ao canto congregacional de uma igreja, em uma época, em um contexto particular, e ajudar as pessoas da nossa comunidade, sobretudo aqueles que têm talentos e habilidades que nós não temos, para que elas sirvam a um projeto que é um projeto comum, baseado em princípios sólidos e objetivos extraídos da Escritura Sagrada. Esse é o papel do pastor, é para isso que nós fomos chamados, e queira Deus que nós sejamos abençoados na tarefa de dirigir a nossa igreja nesse trabalho.